Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, com o escopo de fortalecer o agente econômico, né, as empresas que estão em pleno vigor. Nosso convidado especial, o renomado doutor Marco Lorga, ele entra em cena com uma especialidade que eu vejo que é muito singular no nosso país, que é lidar com a recuperação do produtor rural. Meu querido amigo, irmão, professor Marco Lorga, seja muito bem-vindo ao programa Business Talks. Rose, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, com seus internautas, né? Aqui participando do Business Talk, justamente para discutir um tema, na realidade, conversar sobre um tema que é extremamente particular para mim, que é a recuperação judicial, e também de forma bem sensível ao estado onde estou, que é Mato Grosso, Cuiabá, né? Na cidade de Cuiabá, na capital, aonde o produtor rural tem grande representatividade, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado da minha amiga e irmã Rose, né? Onde a gente pode, com esse tema, estar discutindo, refletindo de uma forma acadêmica sobre esse instituto, que é um instituto de grande importância para a nossa economia do nosso país. Sim, faz muito sentido o que você falou, quando nós falamos do produtor rural e o impacto direto, tanto no abastecimento, que nós precisamos realmente dessa estrutura no nosso país, quando a gente potencializa também da exportação. Então, quando ele fica sensível ali ao vivenciar esse momento de operar em crise, seja ela financeira, às vezes patrimonial, na pandemia, dependendo do clima, teve alguns reflexos. Então, eu queria ouvir muito de você, até onde a economia, todos esses cenários assim flutuantes, pode impactar diretamente o nosso produtor rural. Bem, Rose, o que ocorre é a recuperação judicial como instituto do produtor rural em específico, ele é de suma importância hoje para o nosso país e para a nossa economia, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, o produtor, a nossa economia brasileira está lastreada em cima da atividade rural dos produtores rurais. Então, hoje o produtor rural não há que se comparar o produtor rural da atualidade com o de 1970 ou 1980, porque hoje o produtor rural ele é muito mais tecnificado e tocam suas atividades de uma forma empresarial, né? Se você me permite, eu gostaria assim de resgatar um pouquinho dessa história que eu acabei vivendo aqui em Mato Grosso e hoje com o Instituto da Recuperação Judicial, o produtor rural, só para você ter uma noção em termos de números, né? Percentuais, hoje 30% das recuperações judiciais do nosso país são recuperações judiciais de produtores rurais do estado de Mato Grosso. Quem vê esse número, quem vê esse percentual, de repente assusta, fala, o que está acontecendo com a nossa economia? Mas não, o Instituto de Recuperação Judicial, ele é um instituto de reestruturação, de reorganização, tanto no aspecto de reorganização econômica, como também no aspecto de governança e da sua própria atividade. O fato é que é, essa, esse Instituto da Recuperação Judicial, ele está positivado na Lei 11.101 de 2005, e antes disso, era a nossa antiga concordata e falência, que nada tem a ver com o Instituto atual, né? A concordata, a concordata tinha, simplesmente era uma forma de se fazer os parcelamentos em 2 anos, em 24 meses, sendo que o empresário pagava 40% no primeiro ano e 60% no segundo. Mais nada. Bem, a recuperação judicial para a Lei 11.101 de 2005, ela vem, primeiro, de uma forma que trouxe dentro do modelo norte-americano, né? Foi-se realmente o que é bom a gente copia, né? Isso. Então trouxe, o legislador trouxe para nós.
E ela demorou um pouco, viu, Rose, para poder pegar efetivamente, tá? Porque ainda se tinha bastante aquele preconceito do que foi instituído na concordata quanto à questão de recuperação judicial. Inclusive, nas minhas aulas com meus alunos, eu digo de forma muito clara, quando eu pergunto se a, se a recuperação judicial veio substituir a concordata, é errado esta afirmação. Ela, como instituto, talvez tenha sido, aos olhos, uma substituição legislativa, mas como instituto, nada tem a ver com a concordata, principalmente na questão dos seus princípios. Porque os princípios que são resgatados pela recuperação judicial, eles privilegiam a função social da empresa, eles privilegiam a preservação da atividade e, principalmente, a igualdade entre credores e devedores, né? Privilegiando, então, com que os credores e devedores cheguem a um senso comum para se soerguer aquela atividade econômica. Bem, quando foi se formatada a lei de recuperação judicial, não se imaginava a respeito de, do produtor rural como atividade empresarial. Inclusive, a atividade do produtor rural sempre foi marginalizada, né? Ele tinha, inclusive, o seguinte: a lei, no seu artigo 48, dizia assim, que vedava o produtor rural, pessoa natural, tinha que entrar com a recuperação judicial, somente permitia se ele tivesse registro na junta comercial há mais de 2 anos, comprovadamente a sua atividade. Então, isso simplesmente assim, dificilmente o produtor rural exercia esse direito, inclusive estava previsto no próprio Código Civil, aonde o produtor se equiparava a empresário quando ele buscava esse registro na junta comercial, então não era uma prática comum. E aí, com o tempo, veio ocasionando a necessidade de se utilizar. Mato Grosso tem alguns exemplos históricos assim meio inovadores. E nesse aspecto eu participei um pouco dessa história, sabe? Sei. Em 2015, o primeiro caso no país de produtor rural requerer sua recuperação judicial foi no Fórum de Campo Verde, que é uma cidade a 120 quilômetros aqui de Cuiabá, aonde o produtor rural fez o seu registro antes de se peticionar o pedido do requerimento de processamento da recuperação judicial e teve o seu, não comprovou efetivamente os 2 anos de registro, porque ele foi antes de entrar com a petição, ele protocolou, ele fez o registro na junta e tinha o requisito dos 2 anos, que obviamente não tinha esse tempo na junta comercial, que foi o caso do Pupim, bem conhecido aí na nossa região e também pelo país. Foi o caso do produtor rural Pupim. O que aconteceu? Esse processamento foi deferido pelo juízo de Campo Verde. E argumentava-se no seguinte sentido: que a formalidade não poderia superar os fatos reais reconhecidos de que o produtor rural Pupim já tinha uma atividade econômica há mais de 15 anos na própria região, muito superior aos 2 anos que a legislação exigia. Isso sobe, então, começa aquela situação, não, o produtor rural não pode, né, de forma absoluta. Então, isso começa uma discussão aonde se vai para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso valida essa situação no aspecto de que poderia, desde que ele comprovasse atividade durante os 2 anos de atividade, da mesma atividade, não fosse falido, coisa da mesma forma como uma empresa, e que tivesse até a data do pedido o protocolo na junta comercial, tá? Até a data do pedido. E isso gera uma jurisprudência nacional, diversos tribunais concordam, outros não concordam com esse posicionamento, alguns traziam, então, isso à baila, essa discussão, e foi tema de discussão desde 2015, e naquela época, Rose, eu ainda estava iniciando a minha carreira
como administrador judicial, né? E iniciamos aqui em 2012, né, a nossa carreira, e logo após o tema ser discutido no nosso tribunal, alguns produtores rurais tiveram a coragem, juntos com seus jurídicos, de entrarem com os pedidos. E eu fui agraciado com a segunda pedido de recuperação judicial do produtor. E tudo, Rose, era uma novidade para nós, né? Como é que eu vou analisar esses créditos? Eram contratos extremamente complexos do produtor rural, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que os contratos de produtores rurais são simples pela atividade do produtor rural, são extremamente complexos, né? Então, há exemplo dos contratos fixados pelo câmbio de dólar, né? Os hedges que são feitos, a cédula do produto rural, a CPR, né? E assim por diante. E aí ficava toda aquela situação, os contratos de alienação fiduciária, como que ia se comportar, e tudo foi uma novidade muito grande para nós na administração judicial, tanto para o juízo como para os próprios advogados, de credores e de devedores também, né, para nesse momento. Bem, em 2020, com o volume que se entrou e a consolidação que já tinha o entendimento do próprio STJ, a legislação, então, veio agraciar e formalizar, positivar a possibilidade, sim, do produtor rural entrar com justamente com a Lei 14.112 de 2020, que foi promulgada em dezembro de 2020, então faz diversas alterações e moderniza, então, o Instituto da Recuperação Judicial, né? Esse Instituto da Recuperação Judicial, Rose, citando aí alguns avanços que existiram, ele tratava, assim, principalmente no aspecto da criação, primeiro da permissão do produtor rural, ele, ele poder requerer essa recuperação judicial, tá? Segundo, a existência de um plano especial para pequenos produtores rurais, tá? Terceiro, nós tivemos uma inclusão, então, saindo um pouquinho do foco do produtor rural, mas nós tivemos aí a inclusão de regras específicas para empresas transnacionais. Ou seja, para as empresas, gente que é do direito empresarial, da academia, a gente fala, a empresa não tem limite, não tem fronteira, né? Ainda mais com o advento de internet e tudo mais. Então, você tem aqui alguns regramentos para empresas transnacionais, como se comportaria as recuperações judiciais de empresas que tivessem com a filial fora do país e tivessem requerido uma recuperação judicial aqui, ou vice-versa, né? E também, principalmente, e esse foi um ponto muito interessante, a situação da criação do Deep Finance, que é a possibilidade de se financiar uma empresa em recuperação judicial trazendo segurança jurídica àquele investidor, né? E também a segurança jurídica sobre a questão de venda de ativos das empresas sem caracterizar a sucessão, que sempre foi uma polêmica muito grande, principalmente na área trabalhista, Sim. né? Na área trabalhista, né? Então, isso dá uma segurança jurídica maior. Então, traz esses instrumentos, tiveram juristas fantásticos aí discutindo sobre o tema, pessoas que estavam no dia a dia, quero citar aqui, em particular, o nome de um amigo meu, pessoal, o doutor Daniel Carno, que participou efetivamente, nós tivemos alguma participação, e isso aconteceu, Rose, é, no período da pandemia, Sim. né? Nós estávamos nas nossas residências lá, nas nossas residências e discutindo o futuro da economia do país, como é que nós poderíamos então estar desenvolvendo a respeito disso. Bem, no tema específico do produtor rural e até sobre o plano especial do produtor rural, as situações, hoje eu que participei no passado sobre a questão e simplesmente sobre a guarida dos julgados e formação jurisprudencial
sobre a questão da CPR do produtor rural, se ela efetivamente ela vai fazer parte do quadro de devedores ou não daquele credor. E se coloca de forma assim: a maioria das CPRs hoje são CPRs lastreadas com garantia de alienação fiduciária, ou seja, a entrega do produto. Então, como que se forma aquela CPR, a CPR especificamente, a CPR barter, né? A CPR barter, a trade entrega ao produtor rural os insumos, entrega adubo, tudo mais, e depois já tem vinculado como garantia, a entrega da mercadoria, como se já fosse deles, da própria trade. Então, ele faz a link de garantia com alienação fiduciária. E o tema alienação fiduciária é um tema já discutido no passado, né? Já discutido no passado, que ele não entra efetivamente, porque efetivamente aquele bem ou aquela mercadoria não é do produtor rural ou não é do empresário, tá? Bem, o que ocorre na discussão é quando essa garantia não é o produto e sim a propriedade. E aí? Essa CPR ela poderia entrar na recuperação judicial como garantir na classe de dívidas de garantias reais, e aí começamos a ter um debate atual sobre esse tema, né? Sobre esse tema também. E vamos além, só estou citando aqui alguns pontinhos para poder, de repente, aquele internauta, aquele espectador que está aqui com a gente, ter um pouquinho e depois ir pesquisar também um pouco. Minha cabeça está entrando Outro, quase em curto-circuito, eu estou adorando. então, um outro tema bem interessante é o tema do ato cooperativo. Vejam só, se o produtor pode entrar, uma cooperativa de produtores pode requerer uma recuperação judicial, nós temos então a situação de vedação legal. Mas por que que justificou a vedação legal? Porque a cooperativa é justamente atos cooperativos que fazem, então o produtor tem que entrar de forma individual para que cada um tenha sua própria economia. Mesmo dentro de uma cooperativa, eu tenho produtores rurais que estão bem de situação financeira e outros que não. Então, uma cooperativa não pode trazer todo a cooperativa em si, como CNPJ, e requerer a recuperação judicial. Por isso, a vedação, ato cooperativo. Porém, vamos estender isso às cooperativas de crédito, que são as grandes maiorias das cooperativas de crédito que fornecem os créditos aos nossos produtores rurais. E aí, o crédito, aonde? A grande pergunta é o seguinte: aquele financiamento da cooperativa de crédito ao produtor rural, ele é um financiamento como ato cooperativo ou ele simplesmente é o mesmo crédito que um banco poderia se fornecer ao produtor rural? Existe diferença entre um crédito captado numa cooperativa de crédito ou o mesmo crédito captado numa instituição financeira? Por que o crédito captado na instituição financeira com garantia real, ele entra dentro da classe de credores, como classe de garantia real, como crédito recuperável, e por que que o crédito da cooperativa não entraria? E aí se desenvolve teses, né, que não quero entrar aqui no mérito da questão, Rose, sobre essas situações. Hoje eu paro um pouquinho, Rose, para pensar. Era mais fácil para nós, administradores judiciais, e para nós que trabalhamos na área da recuperação judicial e área do direito falimentar, antes até mesmo falando de produtor rural, antes mesmo da, da, da atualização da legislação em 2020, né? Porque se criou regras aonde, de forma clara e perceptível no dia a dia, se tem o esvaziamento dos créditos recuperáveis. Eu, isso todos conhecem, eu falo isso
dentro da sala de aula, eu sou adepto, né, ao modelo norte-americano, né, que foi nossa origem. O modelo norte-americano, quase a totalidade, não vou correr o risco de falar que é a totalidade dos créditos, mas quase a totalidade dos créditos do devedor são créditos aptos a serem recuperados. No Brasil, nós trazemos, então, o legislador traz Uhum. uma classificação de créditos. E isso pode provocar, numa situação de reestruturação empresarial ou do próprio produtor rural, isso pode trazer uma de inviabilidade à utilização do instituto, que seria efetivamente uma vedação ao acesso ao instituto recuperacional de tão grande importância para o nosso país e para a nossa economia. Voltando então no aspecto geral, Rose, o Instituto da Recuperação Judicial, na sua base, ele é criado justamente para se fortalecer uma economia. Quando um devedor busca um instituto o judiciário para peticionar um pedido de processamento da recuperação judicial, obviamente ele não está ali para querer dar o calote. Não é essa a intenção, né? Ele está com a intenção de se reestruturar e de buscar novas alternativas. Por isso que se busca a recuperação da atividade empresarial, seja ela comercial, industrial ou agroindustrial, ou agrícola, ou de produtor rural, ou na atividade rural. Então, nesse sentido, né, tanto que uma das alternativas do plano também, Rose, é interessante. Não se busca recuperar o empresário, se busca recuperar e dar manutenção à atividade. Alguns planos de recuperação judicial que a gente já vislumbrou, inclusive, tem essa possibilidade de mudança na estrutura da gestão da empresa, porque aquela pessoa não teria comprovadamente a capacidade de continuar aquela atividade, né? Então, o fato é que dentro deste cenário, são diversos pontos hoje que se tem polêmicos, obviamente, que se vão se discutindo dos nossos tribunais, vão se discutindo principalmente nas academias, né? Nas comissões especiais que são criadas pela própria OAB, e se traz, obviamente, se busca com que esse instituto traga efetivamente um benefício à sociedade, trazendo então, em certos aspectos, a segurança de se dar manutenção às atividades rurais e às atividades empresariais do nosso país. Bem, Sensacional. diferente que alguns pensam quando existe, eu já vou encerrando um pouquinho aqui, diferente que às vezes alguns leigos imaginam de que quando se cita que se está se buscando muito um instituto de recuperação judicial, se vislumbra uma crise excessiva setorial naquele segmento. Hoje, para nós, aqui em Mato Grosso em específico, a recuperação judicial já se quebrou o tabu. O nosso produtor rural, ele realmente ele está bem avançado nos aspectos empresariais. Então, esse tabu de que eu não requeiro recuperação judicial para que meus companheiros da atividade vejam eu como caloteiro que era do passado, aquilo que a concordata trouxe lá do passado para nós, isso não existe mais, até porque nós estamos tratando hoje em Mato Grosso com uma nova geração de rurais, dos filhos dos produtores rurais. E aí eles já conseguem enxergar um instituto de benefício e benéfico a toda a sociedade e a todos aqueles stakeholders que circundam ali. Então, quando ele está em dificuldade, sim, ele vai buscar um instituto de forma a buscar uma reestruturação da sua atividade empresarial. Bem, então, nesse aspecto, Rose, hoje eu digo assim,
O nosso Estado, nós temos um grande desafio pela frente, né? Principalmente nesse instituto. Busca-se, vários temas ainda estão sendo discutidos, estão sendo amadurecidos. Existem, se você consultar hoje no nosso Senado Federal, existem diversos projetos de lei ainda para poder reformar, e eu até sou apto na seguinte situação, adepto, né? Na seguinte situação de que é melhor eu trabalhar com a jurisprudência, muitas vezes, o entendimento dos nossos tribunais, do que muitas vezes da própria legislação positivada, porque aí você gera novos debates, e foi a consequência que aconteceu, né, com a reforma, em específico no produtor rural, quando se teve a renovação da legislação 11.101 de 2000, 11.101 de 2005. Bem, Rose, então eu queria só colocar essa situação, que segmento que requer hoje recuperação judicial não quer dizer que seja um segmento que esteja promissor à falência, muito pelo contrário. É um segmento, né, principalmente dos produtores rurais, quando a gente enxerga o número de 30% de requerimentos de produtores, demonstra, sim, a maturidade desses empresários rurais em estarem buscando um instituto moderno para que se possa efetivamente buscar uma proteção, dignidade e toda uma possibilidade de de se buscar a segurança jurídica, tá? E atividade plena da atividade empresarial. Então, é assim, isso que eu queria só pontuar aqui, Rose, como alguém que atua já há alguns anos na área, né? E que tem enxergado durante todos esses anos de camarote aqui e participado de muitas situações, né? Principalmente aqui no nosso estado, desse instituto que eu tenho, assim, valorizo muito, que é o da recuperação judicial. E que envolve tantas vidas, porque quando a gente trata de uma atividade empresarial, a gente está tratando principalmente de uma função social que a empresa representa sobre a nossa sociedade. E isso tem reflexos nas famílias, tem reflexos no próprio Estado, quanto à questão de arrecadação de tributos, escolas, hospitais. Então, por isso que é tão importante nós darmos a manutenção na atividade empresarial no país, principalmente aos produtores rurais, que têm uma grande representatividade no nosso PIB, no nosso país. É isso, Rose. Mas que aula! Eu estou aqui inquieta para te aplaudir, porque você traz toda uma vivência de doutrina, de legislação e de um tecnicismo de quem lida com a prática, não é? Quando você traz esse percentual, inclusive, de indicadores tão preciosos, esse 30% que eu desconhecia, né, que 30% da recuperação judicial ela está intimamente ligada ali ao produtor rural e a maioria deles estão concentrados aí na sua região, e além de advogado, você Sim, também atua numa outra ponta como administrador judicial, que com a reforma também da Lei 11.101 ele vem com um outro contexto, então, mesmo quando você não está atuando como advogado, você, com toda a sua bagagem, experiência, você consegue levar também essa sua especialidade. São poucos, assim, eu tenho você como minha referência, mas são poucos que são cara. ousados, assim, para chegar nesse nível avançado que você já chegou, e quando você entra em cena nos debates da academia, né? É isso que eu honro muito a nossa amizade, porque você tem o DNA do professor, né? Então, quando você está no Conselho Federal do AB, você está nas suas palestras, ou mesmo entrando em cena, você entra com muita propriedade e com toda essa leveza de fino trato. Foi uma verdadeira aula. Eu recomendo àqueles que chegaram até aqui revisitar. O professor Lorga, ele vem tratando ali desde a concordata na linha do tempo, que ela se arrastava, inclusive, nos processos judiciais, tinha pouquíssima credibilidade. Com a entrada em vigor da Lei 11.101 de 2005, da recuperação e falência, melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda tem esse rótulo, fala assim, olha, passando por recuperação e falência, realmente ali
esse empreendedor, né, esse empresário, sócio-sociedade empresário já está ruim, então tinha realmente um distanciamento e ficava difícil para essas empresas perdurarem. Aí nós temos o reflexo da pandemia, nós ficamos um tempo assim navegando no direito empresarial só com notícia ruim, muita medida emergencial na área trabalhista, e aí eles revisitaram a reforma da própria recuperação e falência e todo o projeto em vigor, quando você cita o professor Daniel Carmo, e que bom que veio a reforma. Trouxe realmente instrumentos mais modernos, né? E você citou vários deles, por isso que eu pedi para revisitar. E dentro do direito privado, nas empresas, ainda a gente tem a possibilidade da conciliação. Então, vem resgatando o Perfeito. CPC, não é? E fala assim: olha, é possível, mesmo aquele plano de recuperação judicial que de repente não está sendo cumprido, então o que não Só um existia, detalhe, o né? nosso Agora tem possibilidade de revisitar isso. tem, A gente não tinha o essa possibilidade, né? Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso implantou aqui o Sejusc, que é o Sejusc Empresarial, Top. com este objetivo, e tem sido um dos Sejuscs mais atuantes hoje no nosso país nas conciliações. Então, diversas situações de créditos que existem as divergências, são levados divergências ou de habilitações de crédito para que não se torne o processo recuperacional um processo mais moroso, são resolvidos pelo Sejusc. Bom, então, nós já temos um curto espaço de tempo, né? Que ela entrou em vigor em 2021, um curto espaço de tempo, toda uma facilidade de ajudar realmente esse agente produtor, né, do produtor rural, mas esse agente econômico, né? Um artigo que eu gosto muito da Lei 11.101, artigo 47, se você é um estudioso da área empresarial, se você quer se tornar um estudioso, é importante você revisitá-lo quando o professor Loga traz da função da empresa. Se precisar afastar o devedor, nós vamos afastar, porque a gente precisa recuperar mesmo essa empresa. E Lorga, meu amigo irmão, sobre a sua obra, Bem, ela já Rose. nasce forte por si só, né? Então, Rose, a obra de recuperação judicial do produtor rural, esse aqui é seu, né? Ele tem os aspectos teóricos e principalmente os aspectos práticos. E você sabe, Rose, uma das grandes dificuldades que nós e meus colegas que produzimos essa obra foi, e demorou um pouquinho, demorou quase um ano e meio para essa obra sair aqui, foi justamente a questão da dinâmica da prática que foi se mudando alguns entendimentos nos nossos tribunais, né? E também da sistemática, principalmente da administração judicial, né? E do produtor rural em si. Então, a obra, ela está aí, né? Para poder agraciar, né? Toda a nossa comunidade acadêmica, né? Também aqueles pesquisadores frente à questão principalmente prática do dia a dia do que está acontecendo com o produtor rural na recuperação judicial atualmente aqui no estado do Mato Grosso. Então, por isso se torna uma obra bem atualizada sobre o tema. E Rose, fica aqui de coração, minha amiga e irmã, o seu convite foi belíssimo. Eu quero agradecer muito todo o carinho que você tem e quero retribuir todo o meu carinho a você de todos esses anos que nós nos conhecemos, né? Então, a identidade de almas que nós temos aqui, de tão longe, né? De tão longe, mas a gente sempre esteve sintonizado no nosso dia a dia e principalmente nas nossas discussões acadêmicas, frente à evolução do nosso direito empresarial no nosso Brasil. É isso, Rose. Muito obrigado por esse convite. Me sinto muito honrado. A honra é toda minha. E num contexto do direito empresarial, quando nós lembramos da figura do homem probo, assim eu te vejo. E receber a sua obra, para mim, vai ser um livro de cabeceira, porque é uma referência em se tratando da recuperação judicial do produtor rural. É singular, então nós não vamos medir esforços para divulgar essa iniciativa tão essencial para os profissionais que atuam na área. E para vocês, empresários, os produtores que de alguma forma também têm esse viés de produtor rural, hoje é possível, não é, meu amigo e irmão, atuar em qualquer lugar do país. Então, eles podem te procurar. E se você puder compartilhar um pouco das suas redes sociais,
para chegar esse instrumento como essa ferramenta que sabe tanto do assunto para salvar vidas ali. Quando salva um produtor rural, salva vidas, né? Certeza. Mas é isso, então. Muito obrigado, Rose, pelo convite. Estarei aqui sempre à sua disposição, né? E pronto para os próximos convites, né? E espero que você venha visitar a nossa terra em breve, né? Sonho! Tá? Vou ver se nós promovemos aqui o nosso encontro numa semana jurídica aqui na Universidade de Cuiabá, né, no qual eu faço parte também, e aí você possa nos visitar aqui em breve. Um grande abraço, Rose. Tudo de bom pra você. Muito obrigada.